O próximo tipo de ansiedade muito comum é a síndrome do pânico. Já ouviu falar? Já sentiu isso? É basicamente também conhecida como crise de ansiedade. É um pico de ansiedade. Se você quer saber o que é ansiedade no seu pico máximo, né, no seu nível mais elevado, é uma crise de pânico. Como é que começa uma crise geralmente? Né? Cada pessoa tem uma evolução própria, né? Um jeito próprio de entender e sentir essa crise. Mas geralmente começa assim, a pessoa lá pensa em algo, por mais que ela não tenha definido, diagnosticado e percebido qual é o pensamento preocupante que está na cabeça dela, mas ela pensa em algo, sempre tem uma história ali por trás disso. Ela pensa em algo e esse algo que ela pensa faz o coração dela bater um pouco mais rápido, né? Fica um pouco mais acelerado, a boca secar. E algumas pessoas já sentem de cara um aperto aqui na garganta, como se alguém estivesse apertando aqui, assim, dificultando a respiração dessa pessoa, começa a dar falta de ar. E para quem já teve uma crise de pânico, a pessoa, quando ela percebe o coração batendo mais rápido e essa sensação de falta de ar aqui, ela tem a certeza que ela vai ter uma crise de pânico. O que é a crise? Esses sintomas vão ficando mais intensos e o ar parece que fica cada vez mais difícil de entrar, mais rarefeito. E a pessoa começa a respirar cada vez mais rápido, uma respiração assim. Imagine se você estivesse sentindo-se sem ar agora, achando que o ar que está entrando pelo teu nariz não é suficiente. Como é que você ia respirar? Você ia respirar assim. E quanto mais você respira assim, mais você causa uma hiperventilação no teu sistema. Hiperventilação o que é? Sai muito gás carbônico do teu fluxo sanguíneo, ali do seu sangue mesmo, do teu sistema como um todo, e entra muito oxigênio, porque a gente tem um equilíbrio durante a nossa respiração entre o oxigênio que entra e o gás carbônico que é liberado pelas células e aí sai. E quando a gente respira muito rápido, esse gás carbônico sai rápido demais e fica muito oxigênio aqui dentro. Isso é a hiperventilação. E o que acontece com essa hiperventilação? Ela faz com que tenha alguns outros sintomas e sinais no teu corpo, como por exemplo, um adormecimento ou formigamento dos membros, dos braços, das pernas. As pessoas tocam na mão e dizem, é como se não fosse a minha mão, né? Eu sinto como se fosse outra pessoa. Começa a sentir dores muito fortes nos braços e nas pernas. E elas começam a se concentrar geralmente nesses sintomas, tipo, ai meu Deus, eu não estou sentindo a minha mão. E daí ela começa a entrar numa paranoia muito louca que ela não está sentindo a mão, então esse sintoma está ficando muito forte, ela parece que ela nunca mais vai conseguir sentir a mão dela, ela acha que o ar que está entrando não é suficiente, que ela vai morrer sem ar, ela acha que o coração dela é disparado, é uma crise cardíaca ali que vai dar um infarto nela, ela sente um monte de sensações muito loucas no corpo dela ao mesmo tempo e ela entra em pânico, ela já estava em pânico, por isso que ela está aí, e quanto mais ela se concentra nesses sintomas, mais em pânico ela fica, né? E essa crise vai aumentando cada vez mais. Isso é terrível, terrível. Eu já atendi várias pessoas que vieram buscar tratamento para controlar uma crise, e eu já tive a oportunidade de estar junto com pessoas que estavam tendo crise de pânico, várias pessoas, dezenas de pessoas durante a crise de pânico. Então o que eu estou te falando aqui, eu estou te olhando nos olhos e te dizendo com integridade, eu vivi isso, eu senti isso, eu acompanhei isso, eu sei o quanto isso é doloroso, o quanto isso é difícil e o quanto isso é real para a pessoa que está vivendo naquele momento. Eu não estou aqui brincando, não estou aqui te passando conceitos inventados. Não, eu estou te falando de coisas que eu vi e senti. Tá? Então, o que essa pessoa que tem essa crise de pânico, ela precisa entender, essa crise de ansiedade? Ela precisa, primeiro de tudo, admitir que existe um pensamento, uma história, uma preocupação, uma lembrança, tem alguma coisa que está ali desencadeando isso. Esse é o primeiro ponto. Enquanto ela não admitir isso, ela não vai conseguir assumir o controle disso e ela vai ficar refém desses sintomas. Aí, sei lá, até quando ela mudar o padrão de pensamento dela, se desconectar da memória de dor ou da preocupação e ela conseguir seguir a vida dela por outro caminho. Mas até lá ela vai continuar refém. E esse que é o legal da gente assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem com a gente, porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente pode mudar. A gente pode mudar as coisas, a gente pode mudar a gente mesmo. E quando a gente não assume, quando a gente quer colocar a culpa nas outras pessoas, aí a minha paz depende do outro. Entendeu? E você entende como isso é preocupante? A tua paz depender de outra pessoa que às vezes não está nem aí para você, você pode passar uma vida toda sem paz. E você não precisa disso. Então, a principal porta é o autoconhecimento.
e pelo autoconhecimento você entender qual é o último pensamento que você teve antes daquela crise entrar, mesmo que seja um pensamento que lhe pareça bobo, entendeu? Ou o que você estava vendo, assistindo, fazendo. Vou te dar alguns exemplos aqui, só para você entender essa linha de raciocínio, né? Alguns exemplos de pessoas que eu tratei, alguns exemplos de pessoas que eu conheci, alguns exemplos de pessoas que meus professores trataram, né? Meus mestres aí que eu encontrei pelo caminho. O primeiro é uma pessoa que eu mesmo tratei. A Denise, ela me procurou, ela tinha crise de ansiedade, crise de pânico, já tinha 14 anos, fazia tratamento com medicamentos, né, fez acompanhamento com psicólogo durante muito tempo, e quando ela me procurou, ela já estava tendo crises de pânico há 7 dias seguidos, né, não tinha nem um dia sem crise, e nos últimos dias ela estava tendo 2 crises por dia. Ela falou que nem o posto de saúde perto da casa dela não atendia mais ela, porque ela chegava e a pessoa dizia, é só crise de pânico, pode ir para casa. Cara, só crise de pânico. Eu entendo que pro pessoal lá do posto de saúde, eles olham e dizem assim, não, ela não vai morrer disso. Então vamos tratar das pessoas que estão aqui sangrando, estão com uma doença, né? Eu entendo a rotina diária de um posto de saúde, mas não é só crise de pânico. Para a pessoa que está vivendo aquilo ali é terrível, né? É terrível. E aí a gente fez uma regressão com ela e o que é que estava acontecendo? Qual era o trauma inicial que buscava, né? Que ela buscava lá? Ela tinha em torno de 5 ou 6 anos de idade e ela estava em um elevador e ela não queria entrar naquele elevador. Era um elevador perto de uma gruta de água, uma cachoeira, cataratas, alguma coisa assim. E ela não queria entrar naquele elevador. E aí ela foi empurrada para uma outra pessoa e disse, não, você vai entrar aqui assim, nós vamos junto. E ela falou que ela teve, né, na regressão, ela foi descrevendo as sensações e a sensação que ela tinha é de que ela ia morrer, que ela já tinha morrido, na verdade. Aquele elevador descendo no meio da água, num lugar ali que ela não conhecia, que ela não queria estar ali. E ela estava gritando desesperada, sabe? E a pessoa que fez isso estava na melhor das boas intenções, né? Querendo ajudar ela, né? A superar os seus medos. Só que aquilo ali acabou criando um trauma dentro dela. E na vida adulta dela, qualquer situação que fazia ela se sentir meio presa, sabe? Meio claustrofóbica. O subconsciente dela trazia a lembrança do elevador, por mais que ela não lembrasse do fato inicial em si. Mas ela sentia, quando ela se sentia meio presa, meio trancada, aí vinha aquela síndrome do pânico, vinha assim como se fosse um soco na cara dela, sabe? E o que é a síndrome do pânico? Você sente emoções desproporcionais ao fato que você está vivendo hoje. Né? É desproporcional o que você está vivendo hoje. Então hoje, por exemplo, às vezes ela estava assistindo TV em casa com a família dela, tranquila, assistindo televisão, e aí do nada, parece, né, do nada começou aquela palpitação, aquela falta de ar, e aí a pessoa vai se concentrando nos sintomas e ela vai ficando cada vez maior e de repente a crise está lá, a pessoa está sentindo que ela está morrendo, né? E, só que o que acontece? Às vezes no filme que ela estava assistindo, na novela, alguma coisa assim, tinha uma pessoa que estava trancada em algum lugar, e só dela ver a cena da pessoa trancada em algum lugar, ela já tinha crise. Por quê? Porque aquilo estava muito vivo na memória dela, aquilo que ela passou, aquele trauma lá que ela viveu, entendeu? Então essa é uma situação bem complicada, assim, e bem comum, bem mais comum do que você consegue imaginar. Eu já fiz regressão com pessoas que tinham crise de pânico, e na regressão elas voltaram por um abuso sexual acontecendo na adolescência, por exemplo. Já tive uma moça, e olha que loucura, uma moça ela me procurou por causa de crise de pânico, a gente fez a regressão, eu perguntei se ela sabia de algo e tal, e aí ela não falou que não lembrava, lembrou de outras coisas, mas né, não lembrou desse caso. E na regressão ela voltou para um abuso sexual que ela sofreu quando tinha em torno de 12 anos de idade, por ali. E beleza, a gente tratou, ressignificou e tal, e a hora que voltou do estado de transe, eu perguntei pra ela assim, aí... E ela, não, eu não perguntei, ela começou a falar, né? E ela falou de como é que foi a experiência dela, que foi a coisa mais maravilhosa da vida dela, que foi uma experiência muito boa, libertadora, que ela se sentia leve, livre, como ela nunca tinha se sentido na vida, e foi falando e tal. E aí ela contou sobre os traumas que a gente voltou, né, na regressão. E ela não falou do abuso. E aquilo me chamou a atenção, porque visivelmente o abuso foi a situação mais forte que a gente tratou naquela sessão. E ela não falou do abuso. Aí ela falou das outras coisas e eu falei, você me falou disso, disso e disso, mas teve mais alguma coisa? Né? Não ia ser eu que ia contar pra ela, né? Deixei assim. Ela falou, não, teve isso, isso. Não, só isso, não teve mais nada. Eu falei, cara, olha como é louca a nossa mente. A menina, ela não sabia que foi abusada, de forma consciente, né? Ela, claro que o subconsciente dela sabia, porque estava registrado o fato lá. Ela não sabia que foi abusada. Mas ela tinha sintomas que vinham lá daquele abuso que causavam a síndrome do pânico dela no dia de hoje, certo? E aí quando ela fez a regressão, ela trouxe para o consciente aquele abuso,
ressignificou, tratou, tirou a emoção associada daquilo lá e voltou lá para o subconsciente dela, tirou de volta do consciente. Porque não fui eu que dei essa sugestão, foi o próprio sistema dela. E aí, por sistema, entenda como o subconsciente, entenda como a espiritualidade, entenda como o espírito dela, entenda como Deus, entenda como você quiser. Mas alguém, naquele sintoma, naquele processo ali, entendeu que não era útil para ela se lembrar daquele fato do abuso sexual, entende? Então, simplesmente, ela tratou, libertou a emoção que estava associada lá e deixou esquecido aquele fato lá, abaixo do consciente. Cara, eu achei aquilo muito mágico, sabe? Porque resolveu a situação dela, resolveu a crise de pânico, tanto ela como a Denise nunca mais tiveram crise de pânico. Se você quiser ver o depoimento da Denise, tem lá no meu YouTube, tem o depoimento dela lá. Procura lá no depoimento, você vai achar. E é muito louco isso, né? Como a nossa mente funciona e como uma coisa que aconteceu lá no passado interfere diretamente na nossa vida de hoje. O principal ponto é você entender, se você tem uma crise de ansiedade, que pelo viés da neurociência, o nosso cérebro ele busca lá, em tudo que já aconteceu, ele busca os fatos que já aconteceram para confrontar uns com os outros e dar uma interpretação para a realidade atual, certo? Eu já falei sobre isso em umas aulas anteriores aí. O que acontece? Se você tem uma crise de pânico, a primeira vez que você tem uma crise de pânico, ele pega as experiências lá do passado, interpreta aquilo e faz você ter essa crise de pânico. Aí você tem. O que acontece? Essa crise de pânico vai ser somada como mais uma memória tua lá. E aí, na próxima vez que você tiver indícios de que poderia vir a acontecer uma crise de pânico, essa memória aqui, ó, vai se somar no todo na hora de compor a tua realidade atual. Então, a probabilidade de você ter mais uma crise, ou de você ter uma crise ainda maior do que a primeira, é muito maior. E da hora que você tem a segunda crise, essa segunda crise que aconteceu aqui, ó, vem aqui junto com essas memórias aqui e vai compondo a tua realidade, entendeu? Então vai virando meio que um ciclo vicioso que vai se retroalimentando, porque quanto mais crises tem aqui, mais você tem uma tendência de ter uma crise. E quando você tem uma crise, ela vem para cá e vai se somando, vai virando uma bola de neve, entendeu? Estou aqui para te dizer que não importa o tamanho da sua bola de neve, não importa quanto tempo você tem isso, não importa de que forma isso está acontecendo com você, não importa a intensidade da tua crise, ela não precisa mais estar aí. Ela está aí por causa de coisas que aconteceram lá do teu passado. E na próxima aula agora é uma auto-hipnose para te ajudar a controlar a crise de ansiedade, a ajudar a mudar o gatilho que te leva para a crise. Porque o que é o gatilho? O gatilho é uma coisa pequena que faz disparar uma coisa grande. Assim como uma arma, por exemplo, né? Você faz um pequeno movimento para apertar o gatilho e sai um tiro, né? Um tiro muito grande ali. Então, para a tua crise de ansiedade, existe um pequeno gatilho que engatilha aquele grande evento, que é a crise, que faz você ter todas aquelas sensações. E esse gatilho é que a gente vai mudar aqui, entendeu? Talvez, se no seu caso for necessário fazer uma regressão para a gente entender o processo, como é que funciona, talvez possa vir a ser necessário. E aí, nesse caso, você vai entrar em contato comigo e a gente vai conversar sobre isso para a gente entender certinho o teu caso. Mas o mais importante é que agora, nesse momento, você se concentre totalmente para mudar esse gatilho aqui, porque existe uma série de metáforas associadas nessa auto-hipnose que está aqui embaixo, para você ressignificar a tua relação com isso aí. Eu tenho uma auto-hipnose lá no meu canal do YouTube sobre crise do pânico, que já tem ajudado muitas e muitas pessoas. Eu recebo vários comentários muito bons, construtivos sobre aquela auto-hipnose, do quanto tem ajudado pessoas que eu nem conheço, que só fizeram ela. Então, se ajudou aquelas pessoas, imagina você que está aqui com todo esse conhecimento, toda essa mudança de mindset que eu estou te ajudando a ter nesse momento, agora para poder aproveitar ao máximo essa auto-hipnose que eu vou colocar aqui na sequência. O mais importante de tudo é que você relaxe completamente, respire fundo e foque completamente, se entregue no processo, porque aí sim a transformação pode te acontecer. Te espero ali, hein? E aí, gostou? Esse conteúdo faz parte do meu curso. Pega o link aqui embaixo e vem assistir ele completo.